Comunica Artista, técnicas e ferramentas de comunicação para projetos culturais e artísticos, release e sinopse, diferenças, dicas, observações e exercícios de redação. Alô, alô, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Arthur Faleiros, estou aqui para a gente fazer uma videoaula Comunica Artista, técnicas e ferramentas de comunicação para projetos culturais e artísticos, release e sinopse, dicas, observações e exercícios de redação. Chega junto que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Bom, antes de mais nada, queria dizer que essa videoaula, esse curso sobre release e sinopse, na verdade é uma exposição de alguns pensamentos, algumas reflexões, dicas sobre a prática. Não são verdades universais, mas são na verdade algumas verdades que eu fui encontrando para mim, pelo menos ao longo do caminho, e espero que sejam úteis também para quem for se aventurar nessas produções de texto, release e sinopse. Vamos lá? Eu sou artista circense, produtor cultural desde 2008. Tive formação em comunicação social e em relações públicas pela Unesp de Bauru, e naquele momento eu conheci o Fora do Eixo, que foi um coletivo onde eu tive uma experiência muito intensa em produção de conteúdo e assessoria de imprensa em projetos culturais, principalmente voltado para a música, mas também para as artes cênicas. Então, esse vídeo eu quero compartilhar um pouco algumas reflexões e algumas questões sobre a linguagem e a estrutura de redação de release e sinopse, que são possivelmente os dois materiais mais trabalhados artisticamente em projetos, para inscrição em editais, festivais, para divulgação de eventos, para o que for, né? Então chega mais e vamos trocar uma ideia sobre esses dois tipos de texto e vamos entender um pouquinho mais. Vem comigo. O release e a sinopse do projeto, e consequentemente da obra, da criação, eles são possivelmente os materiais de comunicação mais utilizados e que servem de base para vários outros tipos de serviços na comunicação e na produção. Então é interessante para a gente, enquanto artista, entender esses materiais, a linguagem desses materiais e como fornecer um material que consiga traduzir a nossa narrativa, a nossa criação, a nossa ideia, o conceito que a gente está trabalhando, né? Bom, e além de ser um material que vai transitar aí na esfera da produção e da organização dos seus projetos, é também um material fundamental para inscrição em editais, para inscrição em festivais, para divulgação de um evento em que você vai participar, enfim, para muitas coisas, né? Então vale a pena a gente entender. Então vamos lá, diferenciar e entender o que é o release e o que é a sinopse. O release é um texto num formato jornalístico, muito comumente usado em jornais, blogs, sites, etc., né? E é também um dos principais materiais de comunicação e de produção que a gente vai encaminhar para a divulgação de um projeto, da nossa participação de um evento, por exemplo. Como vamos ver mais adiante, o release reúne todas as informações acerca do processo, da obra, de artista envolvido na criação, enfim. E a sinopse, ela é um material um pouco mais lúdico e livre e que de alguma forma evoca a essência da obra. Eu gosto de pensar que a sinopse, ela é um texto que de alguma forma ela tem um pouco mais de compromisso íntimo com a matéria de criação. Ela tem compromisso com a estética e com o pensamento. É um lugar onde as palavras têm compromisso com a criação. Uma sinopse, de certa forma, desperta sensações sobre a obra. Eu gosto de pensar a sinopse como uma escrita mais compromissada com a obra do que com a produção, nesse sentido. Mas isso é só uma introdução. Então vamos lá. Release. O release é um texto muito comum na linguagem da produção cultural e do jornalismo cultural. Geralmente a gente escreve um release toda vez que a gente vai participar de um edital, de um festival, de algum processo de seleção, que a gente vai divulgar o nosso trabalho, né?
A cada ação é preciso fazer um novo release, atualizar o release, porque o release ele tem o caráter de informar. E a cada vez que a gente vai fazer um evento a gente precisa informar, né? Então essa é a linguagem de certa forma nesse sentido. Geralmente também o release é o que vai guiar a equipe de comunicação, designers, assessoria de imprensa, rádio, toda a divulgação consegue se amparar no release também para conseguir pegar as informações e entender como organizar isso em outros materiais, né? E geralmente também o release vai acompanhado de fotos e algum contato para assessoria de imprensa, além da nota de serviço que a gente vai falar daqui a pouco quando a gente for falar sobre a estrutura do release. Dicas sobre linguagem e escrita de release. 1. O release é escrito em terceira pessoa. 2. O release é escrito em tempo presente. Por mais que o evento vá acontecer no futuro, o tempo de redação é no presente. 3. Prefira usar períodos curtos. Pontue as informações dentro de cada parágrafo. Quando a gente consegue criar pontos dentro de cada parágrafo, a gente ajuda também quem está lendo a acompanhar esse raciocínio de uma forma que o pensamento também é pontuado. 4. Evite emitir opinião sobre a matéria do que você está falando. O release é um texto informativo e de divulgação. Então tente não usar adjetivos que tragam a qualidades que remetam à sua opinião sobre a obra, sobre a matéria em criação, né? Tenta não falar que é bom, que é incrível, interessante, despojado, etc. Um bom release responde a todas as perguntas que o público pode ter quando ele se interessar pelo evento. O que, quem, quando, onde, como, quanto, por quê, para quê e para quem. Bom, vamos falar um pouco então agora sobre a estrutura do release. O release ele é composto pelo título, subtítulo ou chamada, o primeiro parágrafo que a gente vai dar uma atenção especial que é o lead, depois o segundo, terceiro, quarto, talvez o quinto parágrafo e por fim a nota de serviço ao final. É legal pensar o release escrito em Arial 12, espaçamento 1,5, que ele caiba em uma folha, não passe de 2. Geralmente caber em uma com a nota de serviço, talvez na segunda. Se conseguir caber tudo em uma, tá ótimo, a não ser que seja um projeto muito grande, tentar não passar de 2 folhas, pensando isso para a estrutura de release, certo? Então vamos começar do começo. Primeiro parágrafo, lead. O que, quem, quando, onde, como, quanto, por quê, para quem. Essas são as perguntas que a gente vai voltar várias vezes nesse momento. O primeiro parágrafo do release, o lead, ele responde a todas essas perguntas em um formato de texto. E aí o ideal é a gente tentar entender como a gente conjuga essas informações. Eu pego o que com quem, no quando e faço isso virar uma frase. No primeiro parágrafo, no lead, o release já tem que responder a todas as perguntas base. O que, quem, quando, onde, como, quanto, por quê, para quê e para quem. Ou seja, quando termina o primeiro parágrafo, quem está lendo esse release já precisa saber todas as informações sobre o evento. Os próximos parágrafos vão se aprofundar em alguma coisa, mas a pessoa já precisa saber se é pago, se não é pago, se tem limite de público, qual é a apresentação, onde está acontecendo, qual é o contexto, né? Ao final do release, a nota de serviço traz as mesmas perguntas do lead, respondida em tópicos. Então a gente consegue ver lá o que, quem, quando, onde, como, quanto, por quê, para quê e para quem. Agora, essas informações na nota de serviço que vem no final do release não entram em textos, entram como tópicos. E também entra ali anexo um possível contato para assessoria de imprensa, telefone, e-mail, por onde quem precisa divulgar o projeto consegue acessar para ter mais informações. Para quem não tem a prática de redação do release especificamente,
Começar pela nota de serviço é uma ótima dica, que você já coloca todas as informações que você vai precisar arquitetar em texto visualmente organizadas. Depois é só entender como você conecta elas para conseguir fazer essa informação chegar para quem vai fazer a leitura desse texto depois. Logo depois do lead, vem o segundo, terceiro, quarto e talvez o quinto parágrafo, que a gente vai chamar de desenvolvimento do release. Esses parágrafos, eles vão olhar para o lead e é como se fosse uma lupa de aumento sobre algum desses temas. Então ele vai pegar o segundo parágrafo, por exemplo, ele vai pegar a informação mais importante que eu apresentei no lead e vai apresentar ela de forma mais destrinchada. O terceiro parágrafo vai pegar outra informação e vai entrar numa abordagem sobre ela. O terceiro parágrafo, o quarto, a mesma coisa. Então o segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo do release, ele vai pegar essa lupa de aumento sobre algum tema que está colocado lá no lead. Então vamos supor, espetáculo tal é apresentado no festival tal pelo artista tal. Então os próximos parágrafos talvez possam fazer referência a isso, né? Ao espetáculo, ao festival, ao artista que está implicado nessa criação. Então, cada parágrafo vai ser uma ideia e cada parágrafo vai abrir essa ideia e apresentar essa ideia. Passado tudo isso, a gente volta lá para o começo. Título e o subtítulo. O título deve ser impactante e trazer poder de convocatória. Na chamada, no subtítulo, se for possível, prefira informações quantitativas e apresentar números. Isso ajuda a dimensionar também algumas coisas do projeto. Dando continuidade, ainda pensando no release, um pouco menos comum para quem escreve, mas mais comum para quem finaliza o texto e a diagramação, é o olho, que é uma diagramação especial que geralmente, se vocês já devem ter visto no jornal, tem uma frase em destaque no meio do texto, que ela aparece no meio do texto, mas ela também tem um quadrado, assim, ela está em destaque em algum lugar da página, que é o olho, que é quase como se fosse um título, mas é o destaque de uma frase específica da redação, né? E, além disso, outra ferramenta que pode ser usada no release, que é muito útil e interessante, é a citação, o uso de aspas. Então a gente pode colocar, por exemplo, essa é uma criação de tal artista, que para essa pessoa, abre aspas, este espetáculo foi criado com uma concepção a partir do conceito de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, fecha aspas. A citação ajuda de alguma forma a aproximar um pouco público e artista. Então vale a pena a gente usar como ferramenta para fazer essa conexão, estabelecer essa relação já no começo, na divulgação, né? E para concluir o raciocínio sobre release, eu gosto muito de pensar um release permanente e um release efêmero. Eu organizo isso em um documento de Word, no Google Docs, na verdade, com um texto permanente, né? Eu tenho lá o release, por exemplo, do meu espetáculo, que é o lead, é um global do meu espetáculo, da criação, do desenvolvimento disso. Tem um parágrafo que é sobre a trajetória do espetáculo, tem um parágrafo que é sobre a minha trajetória. E aí isso é o meu release permanente, né? E aí quando eu vou fazer um evento, quando eu vou mandar o meu espetáculo para um edital, para um festival, para alguma coisa, eu tenho que fazer o release efêmero, que é específico daquele projeto, daquele dia, daquele evento. Aí eu vou lá no meu release permanente e eu faço um lead, um título, um subtítulo e eu aproveito grande parte do material dos outros parágrafos já prontos. Então 60% do meu caminho já está andado de certa forma quando eu vou fazer um release, né? Acho que essa é uma dica legal de assimilar para ir ajudando nas produções. Bom, e ao final do vídeo eu vou deixar alguns exercícios para a gente trabalhar o lead, certo? Mas antes disso, dado que o release é um material jornalístico, um texto informativo, vamos falar um pouco agora de sinopse. Sinopse. Bom, diferente do release, a sinopse ela tem uma pegada mais artística. No meu entendimento, ela tem, de algumas formas, um compromisso com a obra, com a criação, enfim, com o objeto artístico com o qual ela se relaciona, né?
De alguma forma é o material de comunicação mais íntimo entre artista e público. Mais íntimo que o release. O release vai trazer a informação, a sinopse talvez traga o tom, a cor, o universo, a textura, a poesia, o lúdico, enfim, né? Nesse sentido, pensando que a sinopse pode ser encarada como um texto artístico, é interessante pensar nela como uma composição artística a partir das técnicas de redação. Então eu acho que vale a pena a gente dar uma lembrada em quais são algumas das principais técnicas e estilos de redação para a gente dar uma arejada nesse ambiente, nessas técnicas possíveis que a gente pode embeber a nossa sinopse, né? Então vamos lá, vamos dar uma rápida passada sobre contos, cenas, crônicas, poemas e figuras de linguagem. Um conto é uma narrativa com um conflito central. Ele se dá a partir do desenvolvimento desse conflito. E uma cena é um texto descritivo, pode descrever um acontecimento, uma sensação, um objeto, um estado, e pode ou não ter a presença de pessoas. O texto de cena traz a perspectiva da descrição, dos detalhes da descrição. Uma crônica é um texto curto que trata sobre um conflito cotidiano, um acontecimento do dia a dia. Poemas. Poema é um gênero literário que pensa versos e estrofes com cadência, rima, ritmo, para trabalhar sobre sensações, emoções, pensamentos, estados, livre, né? A temática é livre. Aí existem milhares de técnicas, ferramentas e recursos para se trabalhar dentro de poemas, né? Milhares de métricas, de técnicas de assonância, ressonância, as próprias figuras de linguagem que a gente vai ver daqui a pouco, enfim. Existem mais de 20 figuras de linguagem, acho que vale a pena dar uma pesquisada específica sobre elas, né? E são conceitos e ferramentas que muitas vezes ajudam a gente a encontrar frestas poéticas para a gente trabalhar no texto, né? Então, só para dar uma passada rápida, tem metáforas, metonímias, sinestesia, onomatopeia, paradoxos, ironia, eufemismo, hipérbole, pleonasmo, anáfora. São muitas possibilidades de figura de linguagem. Acho que vale a pena ver qual cabe no seu trabalho, no seu universo artístico. Bom, e lembrar das figuras de linguagem pode ser uma boa chave para trabalhar como disparador de materiais poéticos, tanto para a redação da sua sinopse, quanto para a própria inspiração e guia de direção artística da criação, né? São frestas poéticas super potentes que a gente pode encontrar a partir delas. Bom, com isso em vista, voltamos a pensar a sinopse. Ela pode ser quase qualquer coisa. E no geral a gente vai usar ela nas divulgações e inscrições de projetos em editais, festivais e na divulgação dos eventos em que a gente participa. Muitas vezes vai chegar pra gente condicionado quantos caracteres tem que ter essa sinopse. Às vezes vão te pedir ela com 800 caracteres, até 600, 500, 300. Então eu acho que é legal pensar em uma redação enxuta e uma redação mais completa, vamos dizer assim, de uma sinopse do trabalho, né? Para concluir, antes de entrar na parte prática e dos exercícios que eu vou deixar agora no final do vídeo, eu arrisco tentar comentar sobre a diferença entre release e sinopse. O release é um texto informativo, um texto jornalístico, enquanto a sinopse ela é menos comprometida com informar e mais comprometida com traduzir o universo artístico com o qual ela se refere. Enquanto o release é um texto jornalístico com regras e estruturas, a sinopse é um texto mais livre, com possibilidades de transitar entre técnicas e posicionar a poesia, o lúdico e outras coisas que podem aparecer de cada artista. Então, para fechar, vou deixar aqui alguns exercícios para exercitar a escrita e a imaginação para a criação do release e sinopse, beleza? Então, para a gente começar, o primeiro exercício do release, para a gente trabalhar o lead, que acho que é a parte mais importante, é onde mora
a estrutura da informação. Então vamos lá, primeiro exercício, release, lead. Bora escrever um lead, entender como funciona isso. Sugiro que a gente comece pela nota de serviço respondendo em tópicos as perguntas: o que, quem, quando, onde, como, quanto, por quê, para quê e para quem. Aí, tendo elas em tópico, tenta colocar isso agora em texto, conjugar 2 ou 3 informações. Quando a informação for muito longa ela sozinha, muito longa que eu digo que ela já precisa de quase uma linha inteira, uma linha e meia, você não conjuga ela com outra, mas quando a informação for só data, o nome do espetáculo, o nome de quem é artista que está implicado, implicade, aí você conjuga essa informação com mais outras, 1, 2 ou 3 e tenta separar isso por vírgulas e pontuar para ajudar nesse pensamento. Certo? Então, algumas dúvidas que surgem. Quando? Quando pode ser a data do evento, mas também pode ser quando eu comecei, quando foi gerido, criado essa obra, quando chegou a inspiração, né? Qual é o quando mais importante que você pode contar para as pessoas? Acho que vale pensar essa pergunta para várias outras, né, também que aparecem por aí, né? Quanto tempo de duração? Quantas pessoas podem assistir? Quantas pessoas já assistiram? É para quantas pessoas cada sessão? Quantas sessões são? A circulação é por quantas cidades? Enfim, né? Certo? Então, isso trabalha a partir do desenvolvimento do lead, e se quiser continuar o desenvolvimento do release, os próximos parágrafos com essa mesma estrutura lógica segue o desenvolvimento dos parágrafos a partir de alguma informação que você apresentou no lead. Sinopse, exercícios. Primeiro exercício: pega uma folha e um papel, um alarme para 3 minutos. E antes de começar, reflete um pouco sobre o seu processo de criação, sobre a sua obra, sobre o que você vai escrever essa sinopse. E você vai colocar um alarme de 3 minutos, vai dar o play nesse cronômetro, nesse alarme, e começa a escrever para se traduzir, tentar traduzir o seu material em 3 minutos. O alarme tocou, não lê, vira a folha e volta a escrever de novo 3 minutos ininterruptos diretamente sobre o seu material. Quando você terminar, depois você lê as 2 versões e vê o que te gerou, o que começa a aparecer como material que a sua cabeça consegue organizar sobre o seu processo de criação. Esse exercício ele é muito interessante, que ele traz a emergência dos 3 minutos. Então não coloque em 5, 7, vamos no 3. A emergência ajuda também a nossa cabeça a processar as informações. A gente já sabe sobre o que a gente quer falar. Quando a gente precisa organizar, às vezes a gente dá alguns nós, mas na emergência a gente também consegue chegar em coisas bem legais. Segundo exercício para sinopse: 30 minutos ininterruptos de escrita automática. Pega um papel e uma caneta, encosta a ponta da caneta no papel, começa a escrever e não desencosta a ponta da caneta do papel, só para separar uma palavra da outra, mas não interrompa o exercício de escrita. 30 minutos de escrita, que a intenção é despejar o pensamento sobre a folha, não é organizar exatamente o pensamento, é uma trava que existe entre o pensamento e a ação da mão no escrever que a gente tem que desbloquear. Então eu sugiro entrar nesse exercício sem se julgar, sem se criticar, sem querer organizar o pensamento, apenas escreva. Coloca um alarme para 30 minutos, pega o papel e a caneta, dá o play no alarme, começa a escrever e só para quando o alarme tocar, certo? Terceiro e último exercício para ajudar na construção da sinopse: evoque as sensações do seu tema na criação. Como assim? A partir do tema da sua criação, escreve uma frase direta, pode pôr vírgula, pode pontuar, mas escreve, faz uma construção frasal que você consiga trazer o gosto,
o cheiro, a textura, a imagem e o som do seu tema. Bom, eu deixei esse exercício de release e esses outros 3 exercícios de sinopse para ajudar a começar a funcionar como um disparador de material, né? Espero que a partir desses exercícios vocês comecem a conseguir levantar alguma coisa e aí aos poucos vai, conforme encontra alguma coisa que gosta, se apega naquilo e vai desenvolvendo essa linguagem, esse texto, essa narrativa, essa sinopse, esse release. Bom, é isso, essa foi a videoaula. Espero que esse material seja útil para colaborar com as produções culturais e artísticas. Uma boa sorte para todo mundo, um beijo e acompanha lá no www.faleiros.arte/comunica-artista. Quem quiser entrar lá, o release e a sinopse deste curso vão estar lá para poder servir como um modelo, alguma coisa para compartilhar. Então quem quiser só chega lá e acompanhar. E espero que tenham gostado, nos vemos por aí. Bom dia Brasil, boa noite Japão, salve salve!